Bem, novamente sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar a oficina Gestão de Projetos de Pesquisa no Trello. Meu nome é Rafael Nasce das Chagas, sou formado em Engenheiro de Pesca pela Universidade Federal Rural da Amazônia, a UFRA, aqui em Belém do Pará. Possuo mestrado em Aquicultura e Recursos Aquáticos Tropicais, também pela UFRA. Atualmente sou doutorando em Ecologia na Universidade Federal do Pará. Sou pesquisador colaborador do Museu de Zoologia da UFRA e consultor científico da Shell Format. Bem, inicialmente, gente, eu queria mostrar para vocês os tópicos que nós iremos abordar. O Trello, ele é uma, entre aspas, uma agenda, né, virtual, só que ele é bem amplo. Então, o que a gente vai ver hoje na oficina é de que maneira você pode utilizar o Trello para gerir um projeto de pesquisa, certo? Mas existem infinitas funcionalidades que vocês podem abordar. Então, desde já eu recomendo que vocês procurem saber bastante sobre o Trello. Eles têm um próprio blog que eles postam atualizações, curiosidades, atalhos, tudo que tem de novo no Trello, novas aplicabilidades também eles estão atualizando. Então, fique atento a isso. Eu vou encaminhar para vocês por e-mail diversos links que abordam assuntos voltados para a gestão de atividades no Trello, tá bom? Então, o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver primeiramente o que é o Trello, o funcionamento, como utilizar, como criar quadros. A gente vai falar um pouco sobre gestões de tarefas, atalhos e menções, gerenciamento de notificações e gestão de projetos de pesquisas, que é o foco dessa oficina. Então, ao final dessa oficina, creio que todos vocês estarão aptos a utilizar o Trello, seja no celular, ou no computador, tablet, enfim, para fazer a gestão dos seus projetos acadêmicos, de pesquisa, ou qualquer outro tipo de projeto que vocês estejam desenvolvendo, tá bom? Bem, a princípio, né, geralmente nos meus cursos, como início, eu sempre comento isso. Eu quero que vocês, não preciso vocês responderem no chat, mas fiquem livres. Mas é uma coisa bem pessoal. Então, se perguntarem atualmente de que maneira você está organizando as suas tarefas ou seu projeto de pesquisa, como você se sente? Você saberia atualmente, se alguém perguntar como está seu projeto de pesquisa, dizer a etapa que está a etapa atual e as etapas que já foram realizadas e as que já estão e serão realizadas, você consegue falar com propriedade a situação atual do seu projeto ou qualquer outra atividade, entendeu? Então, o Trello ele vem muito para ajudar-nos nessa gestão. Então, eu particularmente eu falo para vocês que eu já tinha, antes de utilizar o Trello, uma gestão mas muito simplória mesmo no Excel. Então, ajeitar as atividades assim, mas o Trello veio a facilitar muito. Eu vou mostrar isso para vocês e creio que vocês verão que é fácil utilizar o Trello. Tem muita gente que acaba não utilizando por receio ou dificuldade alguma coisa, mas eu vou mostrar para vocês que é bem simples mexer no Trello, tá bom? Então, primeiramente, o que seria o Trello, né? Alguns de vocês já escutaram falar do Trello, já o utilizam, ou baixaram, criaram um perfil, um cadastro, né? Mas deixaram de utilizar? Alguém de vocês já utilizou o Trello em algum momento? Já conheciam? Não, o senhor André nunca não conhecia, a Simone já, o Daniel utilizava. Então, o Trello é só um dos aplicativos, inúmeros aplicativos que existem com esse propósito, né? E a vantagem dele é que ele tem uma versão gratuita, e assim como os demais também tem uma versão paga que libera outras funcionalidades. Mas de antemão já falo para vocês que, mesmo na versão gratuita, vocês conseguem ter um controle, um pleno controle das suas atividades. Eles têm alguns limites, né, que eu vou mostrar para vocês posteriormente, de conteúdo, mas nada que impeça vocês de cadastrar suas atividades e fazer a sua organização, tá bom? A gente vai mostrar, eu vou falar um pouco mais à frente para vocês, já para aguçarem, né, a curiosidade, mas vocês podem editar trabalhos no Word e em qualquer outro documento do Office por dentro do Trello, então é bem legal algumas funcionalidades dele, tá bom? Então o Trello, de uma maneira bem, eu tentei resumir de uma maneira bem
simples o que é o Trello. Existem diversas definições, dentre elas eu destaquei essa, que de uma maneira resumida é uma ferramenta de organização de tarefas. Essa tarefa pode ser qualquer coisa, pode ser uma simples atividade que você vai fazer dentro da sua casa, pode ser, no caso de um professor, as atividades de disciplinas que ele vai ministrar ao longo de um semestre. Essa tarefa, ela pode ter duração de um dia, ou pode ser de duração de meses ou anos, depende muito de como você vai organizar. Eu, ao longo dessa oficina, vou colocar um padrão, entre aspas, um dos modelos, né, de gestão de projetos que eu fiz ao longo da minha apresentação de hoje, né, desculpa, mas ela não é um padrão, vocês podem adaptar, inserir e excluir itens de acordo com as suas atividades. O Trello, já utilizou o Trello, não sei se conhecia, mas o Trello ele parte de um princípio da metodologia de Scrum. A metodologia de Scrum, de uma maneira bem reduzida, quem não conhece, eu sugiro ler esse livro, é muito bom. Ele tem como função, só um minuto, deixa eu só aqui. Ele funciona basicamente como o ciclo PCDA, que é muito utilizado em gestão, na gestão ambiental, por exemplo, ele é muito utilizado para conseguir selos, entre outras coisas. Então, o Scrum, o ciclo PCDA, de que maneira ele funciona? Tem uma fase de planejamento, que no Scrum é essa fase, né, que é a fase dos sprints. Durante essa fase, eles verificam o produto que eles precisam realizar ao final de o projeto, ou seja, o produto final. Nessa fase é dividido todas as funções pela equipe, entendeu? Então, cada um vai ter uma função a ser realizado durante a fase de execução. Por exemplo, esse ciclo aqui, ele dura 10 dias, mas dependendo do seu objetivo, pode durar um dia, 2 dias, uma semana, como eu falei anteriormente. Então, tendo como esse exemplo esse ciclo de 10 dias, no primeiro dia ele é realizado o planejamento, a divisão das tarefas, o objetivo final, tudo isso é traçado. Todas as etapas têm que estar bem claras em todos os membros dessa equipe. Na fase de execução, que dura do segundo dia ao nono dia, todo mundo está desenvolvendo as suas atividades. Então, cada um vai ter responsabilidade de fazer uma etapa do produto que vai ser o produto final. Ou seja, se uma das pessoas aqui não tiver eficácia na sua resolução da atividade, o produto em si ele vai ser prejudicado. Então, o ciclo PCDA é um trabalho, é gestão de pessoas, gestão empresarial, gestão, tudo a parte de gestão, todo mundo que está envolvido na gestão, eles têm que caminhar juntos. Se uma pessoa não está 100%, o ciclo todinho ele é comprometido, certo? Então, ao longo desses 2 a 9 dias é executado as tarefas. No 10º dia, durante a manhã, é feita uma mini reunião que vão verificar a eficácia das atividades que foram realizadas e aquelas que estão com dificuldade, estão empacadas ou não foi possível realizar, eles vão verificar de que maneira eles podem fazer ajuste para poder dar continuidade. Olha, vocês podem olhar aqui na parte da manhã, eles verificam, fazem essa checagem, né, que é a terceira etapa do plano PCDA, e na última parte da tarde já é o plano de ação, ou seja, aquelas dificuldades do desenvolvimento dessas tarefas que foram verificadas durante a manhã, à tarde eles já vão executar e assim volta o ciclo novamente. Entendeu? Então, o Scrum e o Trello, como a organização das tarefas, ele funciona desta maneira, certo? Lógico, o que eu quis apresentar para vocês o que é o Scrum é de uma maneira bem simplória mesmo. O Scrum ele não é nada complicado, só que ele tem muitos detalhes. Então, como eu falei para vocês, se vocês tiverem possibilidade de compreender um pouco mais da metodologia de Scrum, vai ser bem legal para vocês aplicarem, certo? Então, o funcionamento do Trello ele nada mais é do que ele surgiu para substituir os post-it, né, que existiam, ainda existem, né, ainda é comercializado bastante, que era um material físico para um material online, material digital. Essa transcrição, né, entre aspas, né, essa modificação, ela tem, além do processo de gestão, também uma questão ambiental pela produção de papéis, né? Então, essa redução de papéis, entre outras coisas, também é um dos objetivos de surgirem
esses aplicativos de gestão, certo? E como a gente utiliza o Trello? Para a gente organizar, né, nossas atividades atualmente, quem não utiliza o Trello, né, hoje em dia, de que maneira ele se organiza? Tem uma agenda, fazem anotações em quadros, né? Geralmente professores fazem anotações em quadros, porque se divide na semana, ou em agendas, ou em qualquer papel, ou em qualquer tipo de material, né, para fazer uma organização possível com uma organização física, né, que seja possível. No Trello, para você saber de que maneira você tem que organizar, o coração da gestão do Trello é você se questionar. Se questionar o quê, Rafael? Por exemplo, você tem que se questionar primeiramente de como o seu trabalho será desenvolvido. Ou seja, se o foco dessa oficina é um projeto de pesquisa, de que maneira esse projeto de pesquisa é desenvolvido? Você tem que ter consciência de todas as etapas de planejamento, execução e apresentação do seu projeto. Entendeu? Então você tem que ter a consciência de todas as etapas que esse projeto tem para que ele seja desenvolvido com eficácia. Além disso, de que maneira essas etapas são divididas? Elas não são, existem diversos tipos de subdivisões de projetos. Você pode pegar uma e seguir. Não existe uma que você tem obrigatoriedade de seguir. Não, você pode criar as etapas de acordo com os ajustes da sua realidade. Entendeu? Além disso, qual a sequência das atividades? Você tem que, além da divisão das etapas, você tem que saber a hierarquidade das etapas, ou seja, o que você tem que fazer primeiro para desenvolver uma etapa seguinte. Porque no projeto de pesquisa elas são codependentes. Então, no projeto de pesquisa é muito comum, até quando as pessoas vão defender projeto de pesquisa, a argumentação ela vem muito das etapas, da sequência das atividades que você realizou. Ou seja, é muito comum quando a gente participa de uma banca, os membros da banca conseguem identificar fragilidades no projeto pela ausência de etapas que deixaram de ser realizadas, deixaram de ser cumpridas. Entendeu? Então, no Trello, ele veio, não o Trello em si, a organização, né, a gestão do seu projeto, ele vem também para facilitar a execução do seu projeto de pesquisa. E, além disso, quem faz o quê? Eu coloquei um asterisco aqui porque essa utilização, essa gestão, né, do projeto de pesquisa, ela pode ser pessoal, ou seja, você que está organizando lá. Mas imagina que você é um líder de uma equipe, coordenando uma equipe de pesquisa, e você tem que fazer você tem que saber quem vai fazer o quê para que o projeto em si seja desenvolvido. Ou seja, tem a pessoa que vai fazer uma revisão, tem outra que vai fazer uma análise estatística, quem é as pessoas que vão para campo, entendeu? Então, a gestão do projeto de pesquisa ela não é apenas a escrita, o papel. Quem já trabalha com pesquisa há bastante tempo sabe que um projeto de pesquisa ele vem desde a concepção da ideia até a apresentação final, entendeu? Tem diversas etapas que é necessária serem executadas, certo? Então, onde você pode utilizar o Trello? Eu já até falei no início, né, que vocês podem utilizar no smartphone de vocês e no computador, no tablet, entre outras coisas. Então, não há, entre aspas, uma desculpa, né, para você não utilizar o Trello. Você pode utilizar em qualquer lugar. Você pode fazer a gestão, inserir as atividades pelo computador e depois, você lembrou de algo, você ir lá e pelo celular você pode fazer uma alteração. E essa alteração é sincronizada automaticamente, tendo acesso à internet, ambos os aparelhos. Certo, gente? Então, de que maneira o Trello está organizado? A gente já vai terminar e já vai para a prática. De que maneira o Trello está organizado? O Trello ele se divide em times. O que seria esse time? Esse time ele pode ser o seu grupo de pesquisa, pode ser o seu projeto, um projeto de pesquisa específico, pode ser a sua, no caso de um professor, pode ser a sua disciplina que você vai ministrar ao longo do ano, pode ser as atividades da sua casa, entendeu? Esse time é como se fosse na hierarquia fosse o último, ou seja, o objetivo principal. Ou seja, tudo que está, as subdivisões daquele objetivo principal seria esse time, certo? De que maneira, e como é a interface do Trello? Esse aqui é a interface do Trello, mas eu vou mostrar para vocês passo a passo daqui a pouco.
Mas de que maneira ele está dividido? Esse aqui, ó, é um quadro dentro de um time. Um time ele pode ter diversos quadros, certo? Por exemplo, aqui, se você é professor, você pode colocar o quadro disciplinas. E cada disciplina ser um quadro, entendeu? Então, já facilita bastante essa organização. E cada quadro tem as listas, ó, aqui no caso, uma lista recurso, outra é a fazer, outra fazendo, certo? E os cartões é cada etapa que tem em cada lista. E aqui o menu, certo? Então isso aqui vocês não precisam a princípio decorar cada elemento desse, porque a gente vai ver com detalhe posteriormente, tá bom? Então, a partir de agora eu vou cancelar essa apresentação aqui, que a gente vai fazendo o passo a passo desde o do cadastro. O que é que eu peço para vocês? Eu vou fazer o passo a passo com vocês, eu queria que vocês fossem apenas observando, porque se vocês, geralmente as pessoas ficam no celular e no computador para tentar fazer ao mesmo tempo. Você pode fazer? Pode, eu não estou impedindo você de fazer, mas tenta prestar um pouco atenção, vai ficar disponível essa apresentação depois, e tem essa aula aqui em PowerPoint, eu vou disponibilizar para vocês também, com tudo que eu vou fazer agora no passo a passo, no site do Trello, eu coloquei aqui, eu bati print de cada tela e eu vou disponibilizar posteriormente. Então prestem atenção em todas as etapas, aí vão surgindo dúvidas, vocês podem encaminhar a sua pergunta, que a sua dúvida pode ser a mesma dúvida de um colega que está com vergonha de perguntar, tá bom? Então, olha aqui, ó, só vou mostrar para vocês ó, o passo a passo ó, que a gente vai fazer. Só que eu vou mandar para vocês isso, só que vou só cancelar para compartilhamento. Eu vou compartilhar minha tela com vocês agora, tá bom? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Essa primeira parte da apresentação foi mais para fazer uma imersão, né, no que é o Trello, qual é a funcionalidade, entre outras coisas. Vamos ver. Todos já estão vendo minha apresentação? Tá ok. Então, a primeira coisa, né, que a gente tem que fazer é ter acesso ao link do Trello, né? Na apresentação que eu vou disponibilizar para vocês, ela tem o link, mas vocês podem procurar no Google, então, do Trello, e já vai ter o link disponível para vocês. Então, quando vocês acessarem o link, né, ele vai ter essa interface. Você pode cadastrar por aqui ou por aqui. Ele é bem interativo mesmo. Então, eu vou cadastrar, vou fazer um perfil aqui de um outro e-mail meu, para a gente fazendo junto. Então, Rafael Nascimento da Chaga, cadastrar. Aí você desloca seu nome completo e você cria uma senha, né? Se você tiver um Gmail, né, você pode clicar aqui que já fica automaticamente seu cadastro também. Eu não vou fazer isso porque eu já tenho o meu cadastro. Eu vou criar um outro e-mail para vocês verem o passo a passo, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem mandar que eu estou acompanhando no chat também. Ah, tem alguém fazendo junto aí ou todo mundo só está prestando atenção? Quem estiver fazendo, pode perguntar também. Além disso aqui, ó, a primeira coisa que ele vai te perguntar, ó, a sua conta está quase finalizada. Você tem que ir lá no e-mail, né, confirmar. Eu não vou agora, mas você tem até 14 dias para confirmar, senão sua conta é cancelada, tá bom? Então aqui, ó, bem-vindo, Rafael. Cria o nome do seu time. Aqui é porque para você iniciar no Trello, você tem que ter pelo menos um time. Então aqui você pode colocar qualquer coisa. Eu vou colocar aqui agenda, vou colocar projeto de pesquisa. Projeto de pesquisa A, que é um projeto que a gente vai fazer. Escolha o seu time. Vou colocar educação. Aí aqui adicione os membros do time. A princípio eu vou ficar só, mas aqui você já pode colocar desde aqui, colocar
convidar as pessoas para aquele time. Ou seja, o time, eu vou falar um pouco mais à frente, mas um time ele pode ter diversas pessoas. Você é o administrador, mas diversas pessoas podem participar com você, certo? E dentro do time vai ter diversos quadros e você pode compartilhar apenas um quadro dentro desse time com as pessoas. Ela não vai visualizar tudo que você tem. Então muita gente tem esse receio de criar um time, e porque tudo que a pessoa vê, a outra pessoa vai ver. Não necessariamente. Só se você permitir o acesso a terceiros, tá bom? A gente vai ver isso também mais à frente. Então você coloca o projeto de pesquisa aqui, você pode criar outros times depois, a área, né? E continua. Aí aqui, ó, o teste gratuito, né? Aqui, ó, você pode criar apenas 10 quadros por time. O que é o quadro? É cada lista que eu comentei para vocês, a gente vai ver um pouco mais à frente. O que eu sugiro? Eu utilizo o gratuito. Vocês podem começar a utilizar a partir, né, da utilização do Trello, vocês verificam se você tiver interesse de fazer uma conta paga, entendeu? O lado positivo, né, é que a conta paga você pode colocar diversos power-up e no gratuito você pode colocar apenas um. A gente vai ver um pouco mais à frente isso, tá bom? Aí você vem aqui embaixo, ó, começar a conta gratuita. Ó. Bom trabalho, o seu time está pronto. Vamos lá. Então aqui você já criou a sua conta do Trello, certo? Você pode depois ir lá trocar a sua fotinho aqui, a foto do seu grupo de pesquisa, da sua empresa, ou da universidade que você está trabalhando, caso você for um professor, entendeu? Então tem diversas coisas aqui, ó, tipo beta, que são da funcionalidade, são itens das funções do Trello pago. Mas, como eu falei para vocês, mesmo na versão gratuita, você pode utilizar sem problema nenhum, tá bom? Então, até aqui, ó, a primeira coisa que você vai fazer quando chegar nessa etapa é criar um quadro. Você criou um time, ou seja, você tem uma sala, mas você não tem nada lá dentro. Então, você vai começar a organizar a sua sala. Então, adicione um quadro ao seu time, ou seja, uma lista. Se a lista que a gente colocou lá é um projeto, tem duas maneiras de você colocar. Você vai colocar os quadros a partir de modelos que o Trello já disponibiliza, ou então você pode criar um quadro novo. A gente vai fazer dos dois tipos. Olha, tem planejamento semanal, de aulas, isso aqui para professor é excelente. Tem, ó, se você está aprendendo um idioma, trabalhos em grupo, NBA, e tem sugestão de projeto. A gente vai utilizar isso aqui, mas você pode procurar, quando você procurar por modelos, tem inúmeros modelos que você podem, ó, tem vários modelos que você pode procurar, ó, negócio, design, educação, engenharia, cada um desse aqui, ó, colocar na educação, vai abrir diversos quadros que são pessoas que têm a versão paga, que elas criam quadros e disponibilizam para os demais usuários, tá bom? Então aqui a gente vai começar do gestão de projeto, modelo já pronto. A gente vai, ó, quando você clica, olha, ele aparece tudo que tem no quadro, ó. Naquele quadro, ó, tem as listas, ó, esse é um quadro todo. A lista aqui, ó, recurso para projeto, aí tem algumas coisas aqui. A gente vai ver cada item desse daqui a pouco. Ó, tem 4 listas, deixa eu ver se é só 4. Não, tem 6 listas, ó. Recursos para projeto, perguntas para a próxima reunião, a fazer, pendente, bloqueio e concluído. Você gostou da organização dessas listas? Aí você coloca aqui, ó, criar quadro com base nesse modelo. Ó, a gestão de projeto. O que é isso aqui, ó? Projeto 1, que é o meu projeto de pesquisa 1, certo? Ou que se você é um orientador, você pode colocar aqui o nome do aluno. Vou colocar o meu nome, por exemplo, Rafael, certo? Vou colocar aluno 1, tipo, aluno 1. Aqui, ó, aluno 1. Aí, aqui, ó, você quer em qual time? Ó? Eu só tenho um time criado, que é o projeto de pesquisa A. Então, esse aluno 1, você pode colocar, se você é um orientador de 2 universidades, por exemplo, você pode colocar o nome do aluno e qual o time, se é a universidade que ele é, da UFPA ou da UFRA, como, por exemplo, a universidade daqui, certo? Então, aqui, ó, só tem um projeto, um time, então ele vai ficar dentro desse mesmo, criar. Ó, a Efamita já falou que já fez o cadastro dela, ótimo. Ó, então, aqui, ó, eu criei, ó, esse aqui, ó, essa mensagem vai ficar aparecendo aqui enquanto vocês não forem lá no e-mail de vocês. A princípio vai ficar aqui porque depois eu faço isso, tá bom?
Então, tá aqui, ó, o quadro já tá dentro do meu time, entendeu? Aí o que que eu posso fazer, ó? Você vai adaptar esse quadro aqui, esses itens, cada cartão desse aqui, ó, são itens que essa pessoa que criou esse quadro, ela já fez, entendeu? Aí o que você vai fazer? Você vai adaptar o seu projeto a partir desses itens que ela colocou. Se você não concordou, esse recurso para projeto, isso aqui não encaixa no que eu quero. Você pode ir lá e arquivar essa lista, ou seja, você vai excluí-la, entendeu? Perguntas para a próxima reunião, a fazer pendente. Então, a princípio, a gente não vai mexer em nada aqui, porque a gente vai fazer isso passo a passo, tá bom? A gente criou o quadro a partir do modelo. Agora a gente vai criar um quadro novo. Ó, quando você tiver no quadro e quiser ir para o seu time, você clica na casinha aqui, ó. Clicando na casinha, ó, ele vai para cá. Ó. Ele vai abrir os templates, sempre dá vários templates, os que foram visualizados recentemente. E aqui, ó, o projeto de pesquisa A, que é o meu time, ó, o aluno 1, certo? Agora eu vou criar um quadro novo, ou seja, esse quadro que eu criei a partir daquele modelo já vem completinho, com vários itens. Agora eu vou criar um quadro novo desde o início, ó, criar um quadro novo. Aí a primeira coisa vai aparecer essa caixinha aqui, ó, aí você coloca o quadro novo. Qual é esse aqui? Eu vou colocar aluno 2. Já aquele lá é o aluno 1, esse aqui eu vou colocar aluno 2. Ó, aí o time que ele está sendo criado, e aqui, ó, visível para o time. O que é esse visível para o time? Todo mundo que está dentro desse time, a gente vai ver daqui a pouco como colocar, ele vai estar visível. Ou então eu posso colocar particular. Esse particular, só eu, ou seja, o meu perfil que vai ver esse quadro. Ou seja, se você está um orientador, você não quer que orientando o aluno 2 veja o projeto do aluno 1, as coisas que ele está fazendo, você pode colocar particular e dentro desse quadro, depois inserir ele. Ou seja, ele vai ver só o que está dentro desse quadro dele. Certo? A gente vai fazer isso daqui a pouco. Vou colocar aqui em particular. Você pode colocar para público, todo mundo vai ver o seu quadro, mas não vai poder editar, mas ele pode visualizar. E o time, só as pessoas dentro do time podem ver, e particular, novamente, só você pode ver, tá bom? Criar quadro. Bom, criou o quadro. Vocês podem verificar que não tem nada no quadro. No quadro. Tem aqui a barra menu e tem aqui nenhuma lista. Então, a primeira coisa que você vai fazer, o que é? Criar as suas listas. Deixa eu só ver a minha colinha que eu fiz aqui. Ó. Esse aqui eu vou convidar vocês para fazer. Ó. Então, a primeira coisa do seu projeto de pesquisa que você vai fazer o que é? É o que está agendado, agendado, ou seja, é tudo que você tem para fazer, tudo que você está fazendo, ou seja, em andamento ou em execução, e concluído. Ou seja, você pode criar mais quadros, mas aqui lembra que você só pode criar na versão gratuita no máximo 10 quadros, tá bom? Então, geralmente as pessoas usam 3 para gestão de projeto de pesquisa, mas você pode utilizar, lógico, outros quantos você quiser. Só que se for versão gratuita, apenas 10 quadros você pode fazer. Ou seja, apenas 10 listas, desculpa. Certo? Então, agendado, o que é que eu vou fazer? São todas essas aqui que eu fiz ontem, ó. Tudo que você vai fazer no projeto de pesquisa, certo? Eu até separei aqui, vou mandar esses arquivos para vocês. Ó. O que é que tem no projeto de pesquisa? As perguntas sobre o projeto, o plano de intenção, revisão de literatura, procedimento metodológico, escrita no projeto de pesquisa, pesquisa piloto e dentre todos os outros, até a submissão desse trabalho que está sendo realizado, certo? Gente, só a nível de conhecimento, esses itens de um projeto de pesquisa aqui, que eu estou me baseando, eu me baseio nos itens que eu coloco nos projetos de pesquisa que eu ministro. Ou seja, nos meus cursos de projeto de pesquisa, eu insiro todos esses tópicos, entendeu? Se vocês tiverem um diferente, não tem problema nenhum. Como eu falei para vocês, a gente está só se baseando em um tipo, né, em um modelo, tá bom? Então, cada um desse aqui vai ser um cartão, ou seja, se o primeiro é a pergunta sobre o projeto, você vai clicar aqui, ó, perguntas sobre o projeto. Ó, ele já ficou aqui, ó, certo?
Aí, para você não adicionar um por um, vem aqui plano de intenção. Plano de intenção. Eu vou ver para vocês o que é cada um desses, tá bom? Eu não vou entrar com detalhe de cada, com muito detalhe em cada um, porque não é o foco da oficina, tá bom? Mas eu posso passar para vocês, junto com a apresentação do Trello do passo a passo, eu posso passar a minha apresentação do curso que eu ministro sobre projeto de pesquisa, elaboração de projeto de pesquisa. Aí tem cada tópico desse. Se vocês quiserem, vocês só mandam um sim, ou eu quero, algo no chat, só para ter uma noção de quem quer, para poder se eu envio ou não, tá bom? Então, para vocês não fazer cada um a um, lembra que a intenção de um recurso desse, de um aplicativo, né, de um software desse, é otimizar o seu tempo. Então, não faz sentido você fazer um por um, entendeu? Então, no Trello, ele tem a função de que você adicionar vários ao mesmo tempo. Ou seja, você adicionou esses dois primeiros. Você quer adicionar os demais? Você vem, seleciona todos, Ctrl C, aí você cola aqui no Trello. Mas, Rafael, mas ficaram todos só em um. Calma. Olha aqui, ó. Aí você adiciona cartão. Ó. Aí vai falar, ó, criar 12 cartões ou apenas um? Se você criar apenas um, olha como vai ficar. Ó. Vai ficar todos só em um. Mas não é isso que você quer. Opa. Já foi para um negócio que a gente vai ver só daqui a pouco. Então, vou aqui arquivar. Tá bom? Quando você quiser excluir algo, você tem que arquivar. Aqui, ó. Não tem a palavra excluir. O excluir é só quando você vai excluir o quadro inteiro, tá bom? Então, esses 12 itens aqui, ó, você vem aqui adicionar outro cartão. Você colocou todos os 12, adicionar cartão, criar 12 cartões. Ó. Ele criou todos, ó, ainda falta. Agora, ele criou todos os 12, ó, separados. Certo? Vocês conseguem ver ou tá pequeno para vocês? Vocês conseguem enxergar direitinho? Tá ótimo. Daniel, tá ótimo então. Só que eu vou tudo que você colocou aqui são várias etapas, mas se alguém perguntar em que etapa está o teu projeto de pesquisa, lembre que aqui, ó, teu projeto tu não tem nem a ideia do teu projeto ainda, tá bom? Então, se perguntarem qual é a fase que está no teu projeto, fala assim, eu ainda estou pensando no meu projeto. Qual é a etapa dele? É a primeira, é a pergunta sobre o projeto, certo? Então, é a primeira coisa, a pergunta sobre o projeto. Se alguém, se o teu amigo falar assim, é que tu ainda está na pergunta, eu já estou coletando os meus dados. Ele está nessa fase aqui, ó. Ele está coletando os dados deles. Todas, lógico, são dentro de um projeto, mas qual é a etapa dele? Entendeu? Cada um desse aqui é um item. Mas qual é a etapa? Quem está na etapa do planejamento, quem está na etapa de execução? E se tivesse uma outra pessoa, eu estou escrevendo o meu TCC. É um relatório final. Ou seja, cada um está numa etapa diferente. Se você organizar de uma maneira dessa assim, você não tem noção do quanto que você está, qual a etapa que você está fazendo. Se alguém pegar e olhar o seu Trello dessa maneira, você não vai ter noção de que maneira, em que fase o seu projeto está. Então, a primeira coisa que o Trello possibilita para a gente, o que é? Você organizar isso aqui através de etiqueta. Ou seja, essa pergunta de projeto, o que é? Não é planejamento? Então, você vem aqui, ó. Quando você passar por cima dele, vai aparecer um lapisinho aqui, ó. Você clica nele, ó. Aí você pode renomear aqui, mas você pode vir aqui, ó. Etiquetar. Ó, criar etiqueta, você coloca a cor que você quiser. A gente vai usar na ordem aqui. A primeira, qual é? Você vai. A primeira, você clica aqui, desculpa. Ó, editar etiqueta. Aí tá aqui, você vai selecionar o verde, ó. Se você selecionar o verde, ó, ele vai ficar o verde lá. Só que o que significa esse verde? Você tem que dizer o que significa, certo? Então, se essa etapa é planejamento, aí você vem aqui, ó, no lapisinho, ó, essa aqui é planejamento. Salva, ó. Ficou lá, planejamento. O plano de intenção, ele também é etapa de planejamento. Quando a gente for ver os detalhes dele, aí eu vou explicar para vocês o que é o plano de intenção. Mas de uma maneira, não, vou falar logo. De uma maneira bem resumida, o que é o plano de intenção? O plano de intenção é aquilo depois que você já delimitou o que você quer fazer, ou seja, eu quero trabalhar com comportamento animal, certo? Lembra que comportamento animal pode ser qualquer animal, entendeu? Então, essa indagação de qual animal está lá na pergunta do projeto, que você tem que sanar antes de passar para a segunda etapa, tá bom? Mas isso não é o foco.
Então, o plano de intenção é como se fosse um rascunho. Para quem é aluno e tem orientador aqui na nossa oficina, quando você vai conversar com o seu orientador, ele vai falando de várias ideias, vários objetivos que você vai anotando, o seu plano de intenção nada mais é do que isso. Só que o plano de intenção, ele é isso estruturado, ou seja, você tem uma ideia do que você quer fazer, qual é o objetivo, o que você quer responder, como você vai fazer, de que você precisa, ou seja, como se fosse um rascunho do seu projeto. O plano de intenção é a base, é um dos pilares do seu projeto. Quando muitos alunos chegam e verificam que chegou numa etapa, não consegue desenvolver algo, é porque ele não fez um plano de intenção. Ou seja, se ele foi para campo, coletou, fez um monte coletou água, enfim, dependendo do projeto, foi para campo, pegou diversas informações, voltou para o laboratório e não tem um equipamento para medir um parâmetro que ele necessita. Se ele não tem esse equipamento, isso deveria estar no plano de intenção. No plano de intenção, a necessidade desse equipamento, certo? E esse equipamento que ele não tem, não vai inviabilizar, só que ele vai ter que ir atrás de onde ele consegue esse equipamento, certo? Então, as fragilidades no plano de pesquisa, ela vem muito da ausência de algumas etapas, e o plano de intenção é uma delas. A revisão de literatura é outra, e o procedimento metodológico é outra. Gente, para quem trabalha com pesquisa, esses três etapas aqui, você nem começou a escrever nada ainda. Lógico, no plano de intenção você fez um rascunho, mas o seu projeto, olha, vai começar aqui, ó, só, o seu escrita de projeto de pesquisa. Entendeu? Então é necessário você passar por todas as etapas. Então, o que eu queria mostrar para vocês, a parte do Trello de gestão, se vocês não tiverem uma consciência de que você tem que passar por etapas, o seu projeto ele pode ter sucesso? Pode, mas ele vai ter fragilidades? Com certeza. Você não pode. Eu quero trabalhar com comportamento de onças, certo? Aí você ir daqui, você já começar a escrever o seu projeto, vai ter muita fragilidade. Quando as pessoas empacam em projetos, é porque está faltando pulou etapas. E essas etapas é primordial para você ter sucesso na sua escrita, tá bom? Então, o plano de intenção é planejamento. Você clica aqui, botar etiqueta, planejamento, salvar. A revisão de literatura, mesma coisa, etiqueta, planejamento, salvar. Procedimento metodológico, de uma maneira bem geral, o procedimento metodológico nada mais é do que você viu no plano de intenção no que você precisa, você viu na revisão de literatura se essa metodologia que você colocou aqui, ela é correta ou não, e aqui na revisão de literatura, você leu trabalhos que também abordaram esse comportamento de onça, que você quis fazer aqui na ideia que você teve. E no procedimento metodológico, você vai ver os instrumentos necessários para você realizar aquela pesquisa. Ou seja, você vai ver aqui a viabilidade de execução do seu projeto, se você tem todos os equipamentos que é necessário para realizá-lo, tá bom? O que eu posso falar para vocês de um testemunho, parece, enfim, no procedimento metodológico, no meu mestrado, eu precisava de um microscópio de fluorescência. Eu tentei adiantar todas as minhas coletas. Quando eu ia começar a analisar, o microscópio que tinha na UFRA queimou. Eu fiquei 4 meses parado porque eu procurando onde tinha um microscópio de fluorescência para eu dar continuidade ao meu projeto. Eu consegui em uma outra universidade, ou seja, no meu plano de intenção, eu vi que tinha na UFRA, então eu marquei lá, falar, esse equipamento tem na UFRA disponível. Só que eu não coloquei lá uma excepcionalidade, ou seja, na ausência desse, entendeu? Então, o que é que eu posso falar para vocês? Sempre tem um plano B, C, D, tudo do seu projeto de vocês. Caso algo dê errado, vocês podem fazer ajustes, tá bom? Sim, o procedimento metodológico também é uma etapa do planejamento, certo? A escrita do projeto já é o quê? Execução. Ou seja, se você já vai começar a executar, você vem aqui, bota numa outra cor e escreve que é execução. Tá bom, opa. Execução. Salvar. Certo? Antes da gente passar para os demais, né? Que é a apresentação, né? Que vem a partir da defesa do projeto, relatório, enfim, todos esses. A gente vai entrar com detalhes em cada um desses. No planejamento,
Quando você coloca esses itens agendados e você começa a trabalhar nesse aqui, por exemplo, algum de vocês, por exemplo, a Evelyn aqui, que é o primeiro nome que eu vi. A Evelyn, ela pegou o Trello, né? Ela vai desenvolver o TCC dela agora. Não sei se você está na graduação, mas é só um exemplo, tá bom? Então, ela tem isso aqui já pronto. Eu posso disponibilizar para vocês um perfil desse pronto, sem problema nenhum. Mas a intenção é que vocês pratiquem para vocês irem se acostumando com a plataforma. Eu posso passar ele prontos para vocês sem problema nenhum. Já está até aqui, ó. Opa. Tá aqui, ó, ele pronto que eu fiz. Cada um desse aqui, ó, já tem período de tempo, tem lista, por exemplo. Vou colocar aqui, ó, no perguntas, ó. O mesmo que a gente está fazendo lá, ó. Ó, ele já tem quando vai começar, quando vai terminar. Eu adicionei aqui, ó, um arquivo no Google Drive. Eu escrevi o que é e botei um checklist, ó, das perguntas que são necessárias para vocês responderem, certo? Então a intenção é a gente construir isso aqui juntos. A gente não vai construir todos os itens, porque senão a gente ia ficar até amanhã fazendo. Eu só vou mostrar para vocês como é cada etapa, por exemplo. Como é que faz esse checklist. Aí nos demais, todos esses aqui, ó, que se tem essa linhazinha aqui, ó, é porque tem checklist. Então, se tem um checklist, ó, tem 11 itens no checklist. Então, aí vocês podem fazer nos demais, tá bom? Então, isso aqui está pronto, eu posso passar para vocês. Aqui, ó. Se a... Não esqueci o nome da... A Evelyn. A Evelyn, ela vai conversar com o orientador dela e vai pensar sobre o projeto dela. Então, aqui é todas as etapas que tem um projeto de pesquisa e ela vai botar para o andamento, ó. Você verificar, é só segurar com o mouse e arredar. No celular, vocês fazem do mesmo jeito. Vocês cliquem e arrastam, certo? Alguma dúvida nisso? Não, né? É bem simples, você só arrasta. Do andamento, quando concluir, bota por concluído, certo? O que vocês podem utilizar aqui, por exemplo, como eu uso cada quadro desse aqui, as minhas atividades, ó, eu boto agendado, as atividades que eu tenho programado, e eu boto outros quadros aqui sendo os meses. Mas vocês podem colocar semanas, ou seja, no meu está em março. Se eu fiz isso aqui em março, eu já concluí isso aqui, eu boto para março, que é o concluído de março. Entendeu? Então, aí vocês podem utilizar como vocês acharem melhor, certo? Então, aqui, ó, pergunta. A Evelyn, ela já começou a pensar no projeto dela. Então, ela clica aqui, ó, vai estar aqui, ó, pergunta no projeto dela. Ó, se você, ela pode colocar uma descrição aqui, ó, o que o orientador dela falou. Ela pode falar assim, aqui você deve pensar. Deixa eu pegar a cola daqui para ser mais rápido. Aqui são apresentadas perguntas essenciais que devem ser respondidas para que se obtenha sucesso no seu projeto de pesquisa. Salvar. Ok. Entendeu? Aí o que é que ela pode. De que maneira ela vai colocar as perguntas? Ela vai adicionar no checklist, ó. Certo? Então, adiciona no checklist. Ó. Qual é o nome do checklist? Vocês podem botar o nome que quiser, mas você pode apenas deixar checklist, adicionar. Aí aqui vocês têm que colocar as perguntas. Quais são as perguntas que eu sempre coloco? Que eu sempre nos meus cursos eu comento que as pessoas têm que responder antes de começar a decidir se é aquele projeto mesmo que a pessoa quer fazer. A primeira coisa é o que é? O que a pessoa quer fazer, né? O que fazer. Ok, ó. Eu vou mostrar no outro todas as perguntas, ó. Aqui, ó. O que fazer, por que fazer, onde fazer, com o que fazer. Na apresentação que eu vou mandar para vocês, algumas pessoas falaram que querem lá. Lá tem falando um pouco sobre cada uma dessas perguntas. Todas essas perguntas são essenciais para o sucesso do projeto de pesquisa. Ou seja, tem muita gente que sabe o que fazer, mas não sabe por que está elaborando aquele projeto, o porquê que está fazendo aquela pesquisa. Isso é muito comum, gente. Parece, entre aspas, besteira, mas é muito comum. Tem muita gente que sabe o que fazer e por que vai fazer, mas não sabe onde vai fazer aquilo. Ou seja, se não sabe onde vai fazer, está inviável. Se você sabe o que fazer, sabe o porquê fazer e onde fazer, mas não sabe como fazer, é o mesmo que nada. Entendeu? Se vocês podem ver, todas as perguntas elas são complementares. Entendeu? Então, ó, quando vai fazer, quem vai fazer, ou seja, eu posso desenvolver uma pesquisa, mas não sei o que vai fazer. Por exemplo, um orientador, ele só vai orientar o aluno vai fazer, certo? Então, eu posso ter um desse aqui e o meu orientando que vai desenvolver. Então, quem vai fazer? O meu orientando. Como vai financiar?
vai ser um projeto da FAPESPA, ou um recurso do CNPq, minha bolsa, entre outras coisas. Ou não vai ter, não é necessário financiamento, dentre outras coisas. Então, todas essas perguntas é necessário. E de que maneira eu vou utilizar isso? Lembra? Qual é o nome da menina? A Evelyn. A Evelyn. Tá aqui. Opa, desculpa. Tá aqui. Tá aqui. A Evelyn conversou com o orientador dela e ele falou todas essas perguntas para ela pensar. Aí ela fez, ela escolheu, ela decidiu o que vai fazer, o porquê que ela quer fazer e onde vai fazer. Se você verificar aqui, ó, vai preenchendo, certo? Ela já sabe como vai fazer, já sabe com o que vai fazer, qual o recurso necessário, só que ela não sabe essas outras perguntas. Aí ela pode fechar aqui, ó, vai estar aqui em execução. Ó. Ela respondeu 6 de 11 perguntas, certo? Então isso aqui ela não vai passar por concluído. Ela ainda não terminou todas as perguntas dela. Então isso é excelente para você ter uma noção do que está faltando do seu projeto de pesquisa, tá bom? Então aqui, ó, imagina que ela vai lá, ó, ela foi lá, ela já respondeu todas as perguntas, ó. Quando responder todas as perguntas, tá aqui, ó, 100%. A barrinha completou. Ok, ó, ficou 100%, ficou verde. Olha aqui como fica aqui, ó, transparente, aqui ficou verde. Certo? Alguém tem alguma dúvida até aqui, gente? Só para a gente poder seguir, porque são muitos detalhes, nada complicado, mas são muitos detalhes. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Não, certo? Tá ok. Então, olha, a Evelyn, a, a Ana é ótimo também para gerenciar equipes, ainda mais quando escrevemos artigos em conjunto em um laboratório e paramos. Isso, Ana, a gente vai ver um pouco mais à frente, um desses elementos aqui, sobre quando ele chega na parte do artigo. Entendeu? Lembra que tudo isso aqui é do projeto. Tem um item desse aqui que é só o artigo, aqui para o final. Apresentação, defesa, relatório final. Esse relatório final, desculpa, aqui é o seu projeto que você fez, TCC, dissertação, seja lá o que for. Aqui, ó, na submissão do periódico, em periódico científico, ó, se você clicar aqui, ó, isso aqui é do artigo, ó, tem 16 itens que devem ser verificados antes de submeter. Ó, não vou falar agora dele, senão a gente vai ultrapassar as etapas que a gente está falando, que é o objetivo, né, que é da gestão do projeto, tá bom? Sim, ninguém engana ninguém, pois não dá para pular a etapa e dizer que está concluído. E sabe por que não dá para pular e nem dizer que está concluído, Ana? Porque aqui, ó, aqui até então, só você está vendo. Mas, por exemplo, imagina aqui que a escrita do projeto tem 2 alunos. Ó. Eu vou clicar aqui, ó, alterar membros. Eu vou me colocar nele, ó, salvei. Aí vai ficar aqui, ó, o meu nomezinho. Então dá para ver quem é responsável daquela etapa. Entendeu? Se tiver, quando eu trocar minha foto, vai ficar minha carinha aqui, entendeu? Dá para colocar várias pessoas aqui que é responsável por aquele projeto, entendeu? Então dá para saber, como dizem, né? Dá para ver quem é o pai da criança, ou seja, quem não está fazendo quem não fez essa etapa ainda, quem está empacando toda a execução do projeto, tá bom? Aí eu vou tirar aqui, eu vou já falar para vocês sobre essa parte de inserção, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem encaminhar lá no chat, certo? Por exemplo, aí aqui, a Evelyn concluiu, né? Ela viu todas as etapas, ela concluiu, ó, ok. Ó, lembra que ela tinha, eu coloquei aqui, geralmente, para as perguntas, ó, eu coloquei de ontem, né, que era dia 3, até o dia 18, 2 semanas em média, 2 semanas. Então, ela tinha 2 semanas para resolver isso. Se ela resolveu hoje, né, dia 4, um dia depois, ótimo. Entendeu? Só que lembrem que a pergunta não é só, tem que ser, não é só responder, tu tem que ter um argumento para cada pergunta dessa. Quando alguém chega para você, uma vez eu escutei de um professor que se você está defendendo o TCC, se você está desenvolvendo o TCC, algum amigo, alguém, qualquer pessoa pergunte para você o que você está fazendo no TCC, se você não conseguir explicar ele em 3 minutos, o porquê vai fazer como, que todos os resultados mais ou menos assim, você não está preparado para defender. 3 minutos é meio, entre aspas, sacanagem, mas
Você tem que saber tudo sobre o projeto que você está participando, independente se você vai só analisar os dados. Entendeu? Então, você, por mais que você vai só analisar, ou, por exemplo, um orientador, o orientador ele tem que estar por dentro de todas as etapas do projeto. Por mais que o orientando desenvolva sozinho, entre aspas, mas ele tem que estar por dentro, porque justamente para ele auxiliar na execução das atividades, certo? Então, aqui, ó, a Evelyn foi e concluiu isso aqui, ó. Ela respondeu as etapas, ela vai lá e marcou que concluiu. Ela vai e bota para concluído, certo? Aí, se ela marcou para concluído, ela já passa para a segunda etapa, que é o plano de intenção. Nessas perguntas, quando ela começar a responder essas perguntas, ela já está desenvolvendo ao mesmo tempo o plano de intenção também. Porque quando ela sabe o que vai fazer e por que vai fazer, ela já está construindo o objetivo dela, delimitando o tema dela, certo? Ah, opa, aqui. Concluí. O que eu queria mostrar para vocês, antes de a gente passar, vou mostrar todas as etapas. Eu preenchi todas as etapas justamente para eu enviar para vocês depois. A gente não vai construir todo ele, senão a gente vai ficar, como eu falei para vocês, muito tempo, porque a gente não está apenas concluindo, inserindo as informações, a gente está inserindo e eu estou explicando um pouco sobre cada etapa. Então, se a gente construir todos, realmente vai demorar muito, muito mesmo. Então, o que, é que eu vou falar para vocês? Vou mostrar, no caso, o checklist de cada etapa, né, que são as subetapas de cada cartão, né, e os outros elementos. Quais seriam esses outros elementos? Lembra que as perguntas sobre o projeto. Imagina aqui que a Evelyn ainda não preencheu tudo. Aqui, ó, ainda falta uma pergunta aqui. Como é que eu posso fazer para eu colocar o Word aqui, o arquivo onde ela está fazendo, porque tu não tem que responder essas perguntas no ar, ou seja, o que vai fazer? Eu vou fazer isso? Não, você tem que estar escrito isso, para você depois, quando você tiver dúvida, você ir lá e consultar, certo? Então, de que maneira a gente faz isso? Eu vou lá para o outro que está livre, para mostrar para vocês, tá? Ó, esse aqui que tá, ainda tá pobrinho aí. Então, aqui, ó. De que maneira eu posso colocar aqui o meu Word, o arquivo que eu estou construindo, certo? E por que é importante colocar o Word aqui? Porque o seu orientador, no caso de um aluno, ele pode, não é preciso nem mandar por e-mail. Ou seja, se você adicionar aqui pelo Google Drive, e você marcar lá que está concluído, você marcou lá concluído, o seu orientador sabe que você já fez, ele já pode ir lá e fazer uma correção. Aí ele mesmo altera a data para você, entendeu? Então, aqui, ó, pergunta do projeto. Aí eu vou colocar aqui, ó, anexo. Ó, aqui tem os membros, ou seja, desse cartão, não tem ninguém. A gente vai ver daqui a pouco como inserir. Quem, quem, quem já fez o perfil, pode mandar o e-mail aqui, porque daqui a pouco eu vou enviar um convite para vocês. Quem não fez, não precisa fazer agora para mandar, não tem problema nenhum.